sabem que Código de Estrada também marca a sua presença e hoje é sobre veículos para meio, para o ensino e de condução que nós falaremos hoje. Então eu vou desejar aqui um bom dia super especial ao Inspetor-Chefe Celso Soito, que vem exatamente falar sobre esta temática. Muito bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Dusa, obrigado e bom dia também extensivo aos nossos telespectadores. Exato, e é sobre veículos, não é, para o ensino e de condução que nos queremos debruçar hoje. O que é que nós devemos ter em linha de conta quando falamos sobre isso? Ok. Devemos ter em linha de conta os critérios para que um veículo possa ser utilizado para o ensino da condução ou para que o mesmo possa ser usado a quando do exame de condução. Exato, maravilha. Olha, e trazendo aqui para o nosso contexto, vamos tentar perceber o que é que tem acontecido na prática, como é que as coisas se têm processado. Ok. Primeiramente dizer que não basta ter um veículo e logo colocá-lo para a instrução. É necessário que esse veículo seja inspecionado. Okay? Esse veículo deve passar por uma inspeção técnica, da qual vai oferir se este veículo garante, então, a segurança necessária para que possa fazer o ensino da condução. Okay. Também é necessário que este veículo tenha a obrigatoriedade de ter duplo comando, ou seja, dois volantes. Exato, sim senhora. Olha, nós estamos aqui a ver nesse momento, a título de exemplo, não é? Para melhor ilustrar aqui a nossa conversa. Então, existem aqui algumas especificidades que o veículo precisa ter para estar apto, exatamente para ser aqui o ensino, não é? Atividade de ensino. Exato. Então, independentemente do modelo, por exemplo, da marca do veículo, isto não vem aqui ao caso. A marca do veículo não vem ao caso, porque o veículo tem que ser de acordo à categoria que se pretende. Isso. Imagina a Edusa que queira ter um veículo da categoria C, pesado C. Pesado C são veículos acima de 16 toneladas. Okay. O veículo da qual deve ser instruída tem que ser um veículo dessa categoria. O veículo da qual será submetido a exame também tem que ser desta categoria, porque o aluno está fazendo para conduzir daquela categoria, não pode ser abaixo. Exato. O veículo que é utilizado para o ensino é o mesmo que poderá ser usado para o exame de condução ou, em alguma situação, poderá ser diferente por algum motivo, por exemplo? O veículo tem de ser o mesmo, porque o mesmo no sentido de ter as mesmas características, não o mesmo taxativamente, a mesma cor, não. No sentido de ter as mesmas características. Pois este veículo deve passar por uma inspeção e estar apto para o feito. Presume-se que o veículo que vai ao exame tem essas condições todas feitas, então, para que ele possa ser submetido ao exame de condução. Claro. De quem é a responsabilidade de, nesse caso, verificar ou certificar os veículos, não é, das escolas de condução para garantir que realmente elas reúnem todas as condições necessárias? Ok. Esta competência da Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária. E se seguirmos a imagem aí constante, aí na nossa tela, esse é o nosso centro de inspeção, da qual nós temos todos os meios e dispositivos, então, para aferir as condições técnicas e não só do veículo. Neste momento, na nossa tela, não sei se lá em casa conseguem ver, está a passar um veículo da qual estamos a ver as condições das luzes. E aqui, nesse momento, o nosso inspetor está a ver as condições de emissão de gases, tendo em conta as questões ambientais. Então, é também necessário ver se este veículo já tem aquilo que são os requisitos que visam preservar a segurança rodoviária, bem como o meio ambiente. Não é? Olha, muito bom. Então, de quanto em quanto tempo é que exatamente deve-se passar por essa inspeção, inspetor-chefe? O veículo deve ter uma inspeção anual, mas essa inspeção pode ser diminuída de acordo com aquilo que foi aferido a quando da inspeção. Por exemplo, por regra, os veículos são submetidos à inspeção de um ano até completarem 7 anos. No 8º ano, esta é de 3 em 3 meses, a fim de se conferir, então, se ainda reúne as condições ou não para o exercício da condução. Seja ela de instrução, seja ela transporte coletivo de passageiro, ou seja ela um veículo particular. Existe alguma limitação quanto, por exemplo, ao ano de fabrico, não é, da viatura, exatamente a ser utilizada? Não. Quanto a isso não há. O que há, se calhar, é a quando da entrada ou importação desses veículos. Mas, estando em nosso país, não há. A Idosa de forma livre. Sim, a Idosa pode ter um carro de 97 e está em perfeitas condições do que um carro de 2008. Certo? Desde que vai depender do uso, então, do que é feito. Por exemplo, agora passa na nossa tela, esta é um certificado de expensão, da qual o veículo foi reprovado. O veículo foi reprovado, o veículo em causa aí foi reprovado
passou na nossa inspeção, foi reprovado. E tinha como falha o sistema de suspensão, ou seja, os amortecedores. E este, no caso, é um veículo que foi aprovado. O seu certificado é verde, na qual o canto inferior esquerdo tem o dístico que é retirado para ser afixado no veículo da viatura. Exato. No dia a dia, o que é que vocês têm? Existem variedíssimas situações de veículos que não são aprovados mesmo? Existem sim, e a nossa vinda aqui é no sentido de... Razões várias, né? Acabam por motivar. Sim. E a nossa vinda aqui é no sentido de alertar, sobretudo, as escolas de condução, visto que eu sou afeto ao departamento de condutores, que lida diretamente com as escolas, não é no sentido de chamar a atenção que os veículos de exame, o veículo para o ensino da condução, não estão isentos a passar pelas inspeções técnicas ou inspeções periódicas, porque já tivemos um caso de que o veículo em pleno exame avariou. O veículo em pleno exame avariou e então esse veículo foi suspenso do exame e a escola teve de mandar outro. Se não tivesse, a escola teria de arcar com a indemnização do aluno, de acordo com aquilo que é o regulamento do ensino da condução e a habilitação legal para conduzir. Por exemplo, por escola de condução, existe algum número limite de viaturas a ter? Sim, existe um número mínimo. Okay. Um número mínimo, não um número limite. O nosso regulamento do ensino da condução estabelece que o indivíduo deve ter, no mínimo, 2 viaturas. 2 viaturas para cada categoria. Se quiser ligeiros, para cada categoria, atenção. Se quiser de ligeiros, deve ter 2. Se quiser de pesados, também deve ter 2. Totalizando no mínimo 4 para as 2 categorias. E que viaturas, não é? Nesse caso, que veículos é que vocês sentem que tem sido a dificuldade, não é? De falta, não é? Para as escolas de condução? A direção debate-se, ou o país debate-se com veículos, pesados. A falta de veículos pesados da categoria C. Aqueles veículos geralmente que levam contentores de 40 pés. As escolas de condução, mais uma vez vai aqui o nosso apelo, sobretudo a Associação Nacional das Escolas de Condução, no sentido de criar então condições para que as escolas tenham esse veículo, porque repetidamente a direção tem recebido petições de pessoas que querem ter essa categoria. E diz o Código de Estrada... Nessas situações, como é que nós nos temos desvencilhado aqui no nosso contexto? No nosso contexto, o indivíduo tem de passar por um exame, é aquilo que diz o Código de Estrada. Não podemos habilitar sobre pena de não sabermos se o indivíduo tem ou não as condições ou está apto para o exercício da condução nesse veículo. Então, ele tem de passar por um exame. Algumas empresas têm veículos desse quesito, então, têm solicitado para seus funcionários e têm sido submetido a exame. Mas há aquele número grosso que as escolas não têm, significativo. O número, então, quer dizer que o número é reduzido, não é? De pessoas habilitadas. Sim, infelizmente. Infelizmente. E, mais uma vez, o nosso apelo aqui, no sentido das entidades, né? As escolas ou as suas associações, criarem condições para o efeito, porque é uma responsabilidade das escolas, uma vez que o processo de habilitação para qualquer categoria começa na escola de condução. Pois é, as escolas devem estar equipadas, não é? O suficiente para conseguir exatamente dar resposta a esta grande demanda, não é? Porque depois, pronto, o país é que sai a perder, porque temos variedíssimos profissionais parados, se calhar, porque não têm essa habilitação, essa certificação. Inspetor-chefe Celso Soito, estamos aqui a chegar ao finalzinho da nossa conversa. Vou pedir então que deixe os últimos recados a quem nos acompanha. Ok, antes dos últimos recados, queria também aqui dizer que hoje assinale-se o Dia Mundial Sem Carro. Isso. Inclusive já íamos fazer referência também aqui, e temos uma curiosidade sobre isto aqui no nosso programa. Ok. Pois é. O Dia Mundial Sem Carro, ele foi feito a primeira vez, ou comemorado a primeira vez em França, em 1997, e é uma iniciativa que visa consciencializar as pessoas para o uso então correto dos veículos, ou seja, só usar os veículos em caso de necessidade. Consciencializar no sentido então de não fazerem uso abusivo ou nocivo, evitando assim danos ao ambiente. Exato, sim senhora, maravilha. Então, quando necessário, não é? Vamos andar de bicicleta, não é? Pedalar, além de darmos aí essa ajuda ao ambiente, acabamos por contribuir muito ainda para a nossa saúde, não é? É verdade. Vamos então aqui, sim. E falando sobre saúde, não é? Entrando diretamente naquilo que são os nossos conselhos, para hoje, sexta-feira, o nosso conselho é cumprimento do Código de Estrada e se beber não conduza, se conduzir não beba, porque Edosa, a situação é grave do sentido que quando
nós vemos um acidente e dizemos que faleceu uma pessoa. Pois. Mas se formos ao fundo, fazemos as consequências físicas, sociais, econômicas, é muito mais. É muito, Edu. Tem-se dito que a vida não tem preço, mas a vida tem custos. A Edusa, imagina quanto é que é deslocar uma ambulância. São por aí 2 milhões ou mais. Então, é nesse sentido que nós chamamos. Não se sabe quanto custa para uma mãe perder um filho ou para um filho perder um pai. Imaginemos que este pai seja a única fonte de sustento dessa família. Então, aqui vai o nosso apelo, no sentido de você que está aí em casa a nos assistir, quando for conduzir, não beba. Quando for conduzir, tenha certeza que está em condições de o fazer. Senão, tu vais deixar muita gente sem pai, sem mãe. É o país que perde, é o emprego que perde. Se esse indivíduo for alguém formado, único especialista em Angola em determinada área, se falecer, são mais 4 anos ou menos para formar. É todo mundo que perde, então o nosso apelo vai nisso. É uma questão de consciência, não é? Falamos aqui sobre isto, vamos sempre recair na questão da consciência e da responsabilidade que todos nós devemos ter enquanto utentes, não é? da via pública. Muito obrigada, foi assim a nossa rubrica Código de Estrada, mais uma vez, Inspetor-Chefe Celso Soito, muito obrigada e até a próxima. Até a próxima, agradecemos o convite.